Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida. E nessa hora eu gostaria de comentar com você, nesse A Sós com Deus, a respeito de um homem chamado Jefté. A Bíblia nos conta a respeito da história desse homem, mas até então ele era filho de alguém muito importante, mas ele era filho também de uma prostituta, um relacionamento extraconjugal. Mas, querido, quando foi crescendo Jefté, os seus irmãos se sentiram mal estando do lado de Jefté por ele ter sido filho de uma prostituta, e os seus irmãos, claro, eram filhos simplesmente do seu pai com a sua mãe, mas os irmãos de Jefté começaram a deixar ele meio que à margem, meio que do lado de fora. Fim das contas, Jefté foi expulso da sua casa pelos seus próprios irmãos e Jefté se tornou um grande guerreiro. Futuramente, aquele povo, aquela nação foi perseguida e afrontada pelos seus inimigos. Os sacerdotes daquela época também, juntamente com seus irmãos, disseram: olha, vamos buscar Jefté de volta. Jefté, quando recebeu esse convite dos seus irmãos e dos sacerdotes, ele disse assim: olha, eu volto, mas eu quero ser o líder de vocês. Então, querido, nessa questão de liderança, Jefté, antes de assumir essa liderança, ele chegou para falar com Deus, mas não ali diante dos seus amigos, nem diante dos seus irmãos, nem diante dos sacerdotes. Mas Jefté chegou diante do Senhor a sós com ele. E Jefté disse assim ao Senhor. Ele disse: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra, nessa peleja, Deus, eu sozinho não vou conseguir. Mas se o Senhor me der vitória nessa guerra, nessa peleja, eu vou ofertar algo a Ti, vou sacrificar algo a Ti. Meu pacto e minha aliança com o Senhor é essa. E sabe o que aconteceu, querido? Justamente isso. Justamente isso. Deus deu vitória a Jefté, ele voltou vitorioso, liderando aquele povo, liderando aquela nação, liderando aquele grupo até então, que havia excluído ele, deixado ele de lado, à margem. Agora ele então era o líder daquele povo. O que eu tenho a dizer com isso, querido, nesse momento com você? De repente, amado, você pode até pensar, você pode até achar, imaginar dentro de você que Deus ele não tem plano, Deus não tem propósito, e que muitas vezes nós nascemos em determinados lugares, bom, por acaso, simplesmente por acaso, mas eu quero dizer para você que não. Até os momentos mais complicados e mais difíceis de entender da nossa vida, a questão é que nós não precisamos entender esses momentos. No caso de Jefté, se seus irmãos eram filhos de um casal nobre, porque justamente ele seria filho de uma prostituta ali com o seu pai, né? E alguém que teria motivos para reclamar, mas ele não reclamou, ele não questionou, mas no momento X ele buscou a Deus, olhando para ele e para Deus, dizendo: Deus, dá-me a vitória e faz prevalecer. Justamente, querido, talvez hoje você esteja reclamando, talvez você esteja hoje blasfemando, talvez você esteja hoje até questionando, porque você nasceu num bairro tal, porque você mora em tal lugar, porque você mora em tal casa, porque você pertence a tal família. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano e propósito em tudo isso. Deus tem um projeto, Deus tem algo a fazer. Se Deus começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir, você pode ter certeza nisso. E toda obra que Deus começa, Ele termina, diferente dos homens, mas toda obra que Deus começa, Ele termina. Ele é fiel, Ele é poderoso, sabe? E Jefté, querido, ele teve essa vitória da parte de Deus. Eu creio também, querido, que a partir do momento que você chegar diante do Senhor, você fazer um pacto com Deus, um pacto com o Senhor. Deus fez um pacto conosco, um pacto de sangue lá na cruz do Calvário. O maior pacto que pode existir é o pacto de sangue. Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Nós podemos fazer também um pacto, uma aliança com o Senhor. Eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai se estender sobre a nossa vida e Deus vai nos abençoar. No lugar onde Ele nos colocou, Ele vai nos abençoar. Porque o maior milagre não é simplesmente Deus nos tirar de um lugar e levar para o outro e amém. Embora Ele possa fazer isso. Mas eu creio que o maior milagre de Deus, da parte do Senhor, é Ele justamente no lugar onde nós estamos. Lá Ele nos abençoar. E lá Ele fazer grandes coisas em nossas vidas e através de nós. Você está disposto a isso? Você está disposto a assumir realmente esse voto, esse pacto, essa aliança com Deus? Então eu te convido nesse momento a fazer isso então. Tá bom, querido? E que você possa então começar bem esse dia
Claro, se fala em pacto e aliança para ter um relacionamento com Deus, então nós podemos dizer assim, bom, depois que acabar esse momento, você poderia apanhar a sua Bíblia, ler alguns versículos, falar com Deus, ouvir alguns cânticos, alguns louvores, algo que possa realmente atrair a atenção de Deus, para mostrar que realmente você está disposto, interessado realmente a ter essa intimidade, esse momento com Ele. Tá bom, querido? Eu quero que você viva um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero que você tenha um dia glorioso, um dia cheio de paz na presença dEle. Tá bom, querido? Eu fico por aqui, mas não se esqueça, a vitória do homem está no pacto, está quando ele se encontra sós com Deus. A vitória do homem, do ser humano, está quando ele faz uma aliança com o Senhor. Os reis antigamente, quando eles se sentiam pressionados e não tinham recursos para a luta, para a batalha, o que eles faziam? Faziam pactos com outros reinos. O que nós podemos ser diferentes nisso? Claro que não. Quando nós não temos condição, nem forças para lutar, nós podemos fazer pactos não com outros reinos, mas com o reino de Deus, aquele que Jesus disse, é chegado o reino de Deus, para que nós venhamos a realmente usufruir e desfrutar do reino de Deus nas nossas vidas. Tá bom, amado? Então tudo bem, eu fico por aqui, como eu estava dizendo, e vamos deixar nosso encontro marcado até o nosso próximo A Sós com Deus. Deus abençoe, um abraço, até lá.